Tudo bem, 11 horas, no horário do Brasil, a gente vai dar início aqui ao webinário número 3 do projeto que nós temos trabalhado já há um ano e meio. Eu dou boas-vindas a todos que participam dessa transmissão e aqueles que vão assistir depois a gravação desse webinário. Hoje nós teremos três apresentadores e teremos tempo para discussão no final. Então, hoje, esse webinar é o webinário final que apresentará resultados, eh, exemplos locais e consequências para a política e para a prática. O nome do webinário hoje é Da Evidenciação, Caminhos de Pesquisa, Política e Prática para Habitação Social Resiliente ao Clima e Saudável. Pode passar o próximo slide, Milena. Esse webinário hoje é todo em português e teremos slides em inglês. E aqueles que estão assistindo o webinário em inglês podem usar o seu tradutor. For those watching the webinar, there are no English speakers. You can use the translator for you. This webinar is going to be spoken in Portuguese with slides in English. Você pode fazer as perguntas usando a caixa de textos, perguntas e respostas a qualquer momento e nós vamos direcionando as perguntas para os palestrantes ou responderemos ao final. Esse webinário vai ficar gravado e teremos o vídeo disponível em 2 semanas. Vocês vão encontrar o link disponível na nossa unidade de pesquisa também. Próximo slide. Esse formato do webinário tem 45 minutos, com três apresentações e perguntas no tempo de 15 minutos. Próximo, por favor. Eu convido a Ana Luísa para dar início à sua apresentação. E a professora Ana Luísa Favarão Leão vai se apresentar e dar o start para o nosso webinário aqui. Muito obrigado. Olá a todos, obrigada, Rodrigo. Bom dia, pessoal, todos os participantes que estão assistindo ao vivo e também aqueles que vão estar assistindo essa gravação. É, Meu papel aqui hoje é apresentar evidências sobre saúde e resiliência climática no programa Minha Casa Minha Vida, de um projeto que nós desenvolvemos baseado na People Health and Place Unit, onde eu sou pesquisadora. Sou também docente no curso de Arquitetura e Urbanismo, é, na Universidade Estadual de Londrina, mas trabalho com pesquisa principalmente na People Health and Place Unit na Washington University em St. Louis. Você pode passar, por favor? Então, as evidências que eu vou apresentar aqui hoje são provenientes de um projeto financiado em 2025 por uma Global Incubator Seed Grant, pela própria Washington University em St. Louis. E o título do projeto foi Evaluating the Impacts of Affordable Housing on Physical Activity, Health and Climate Resilience in Brazil. E nós desenvolvemos esse projeto com algumas parcerias, principalmente com a Universidade de São Paulo e com a PUC, Curitiba. Pode passar, Mi. Bom, esse projeto, quando a gente concebeu ele, né, buscando esse financiamento, a gente já enxergava a importância de discutir e é, colocar as intervenções urbanas, principalmente essas de grande escala, como aquelas de habitação de interesse social, como também intervenções que têm um impacto grande na saúde e na resiliência climática. Então, naquele momento, nós já elaboramos esse comentário que está disponível no Journal City, se vocês podem acessar com esse QR Code, onde a gente defende essa integração. A gente destaca que as intervenções de habitação de interesse social, e no Brasil, o Minha Casa Minha Vida, como o nosso grande programa habitacional, é um grande exemplo de como as políticas urbanas elas podem influenciar resultados em saúde e em resiliência climática também. Pode passar. E nesse momento nós também conceituamos a ideia de intervenções complexas fora do setor da saúde, que têm um grande impacto na saúde. Então, essas intervenções de habitação, de transporte, de planejamento urbano, até de gestão ambiental, que são
políticas, programas fora do setor da saúde, mas que através dos determinantes sociais, econômicos e ambientais influenciam fortemente a saúde. Então, a gente traz essa definição de intervenção complexa fora do setor da saúde e enquadra os programas habitacionais e, no caso, Minha Casa Minha Vida do Brasil, como uma dessas intervenções. E nesse sentido, entendendo que essas intervenções complexas, que não são pensadas para o setor da saúde, mas exercem uma grande influência sobre esse domínio, esse aspecto, é, existe um desafio em avaliar esse tipo de intervenção. E a nossa proposta é trazer abordagens complementares que são nativas principalmente da área da saúde, para fazer a avaliação desse tipo de intervenção complexa, para enxergá-la a partir dessa perspectiva também. E então colocamos aqui, e esse artigo é um manuscrito que nós submetemos recentemente, a, a iniciativa ou a perspectiva de utilizar experimentos naturais, que são é, formas de avaliar mudanças reais em políticas ou num ambiente construído, utilizando desenhos quase experimentais, de forma que seja possível capturar efeitos de nível populacional em ampla escala junto com frameworks de disseminação e implementação, que são frameworks que buscam compreender como implementar intervenções, como identificar barreiras e facilitadores para essas intervenções e como apoiar a escalabilidade e a sustentabilidade a longo prazo dessas intervenções. Então, essas metodologias, como eu disse, são, de certa forma, nativas da área da saúde, e aqui propomos a aplicação delas para intervenções complexas fora do setor da saúde. Bom, então, depois dessa conceituação e tendo esse time diverso de pesquisadores, então, nossos investigadores principais foram o professor Rodrigo Siqueira Reis e Alex Florindo. Tivemos o Paulo Nascimento Neto como nosso consultor internacional e um time de co-investigadores bem diverso e amplo. Então, pessoas, arquitetos e urbanistas, planejadores urbanos, especialistas em saúde pública e de vários níveis de carreira também. Nós demos início a esse projeto lá no começo de 2025. Pode passar, Mi. Tivemos também a colaboração de um comitê consultivo que, através de todo o ano de 2025, esteve com a gente em reuniões periódicas, e também uma equipe de colaboradores que nos auxiliaram no desenvolvimento local, né, na ida a campo em várias cidades do país. Então, aqui a gente tem só um panorama dessas parcerias que estão desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, em grande parte do território brasileiro. De forma mais objetiva, a nossa intenção com esse projeto era co-criar um conjunto de ferramentas de pesquisa para eventualmente avaliar os impactos na saúde e na resiliência climática exercidos pelo programa Minha Casa Minha Vida no Brasil. E para isso, nós tivemos uma estrutura de marcos do projeto. Então, dentro desse grande objetivo, nós tivemos dois objetivos específicos. Primeiro, desenvolver um framework abrangente para avaliar o impacto do Minha Casa Minha Vida na resiliência climática e nos desfechos de saúde dessas populações, onde a gente realizou 3 revisões sistemáticas, buscando as evidências já existentes. Buscamos também realizar um mapeamento espacial dos empreendimentos Minha Casa Minha Vida e a exposição que eles têm a riscos climáticos. E um segundo objetivo, a gente tinha uma intenção mais qualitativa de implementar uma abordagem orientada pela comunidade para refinar e informar esse framework. Então, aqui a gente realizou entrevistas com stakeholders e entrevistas com moradores em todo o território brasileiro. E também realizamos um workshop de modelagem de sistemas com stakeholders também e com pessoas com experiência de vivência nesse programa habitacional. E tudo isso para que a gente conseguisse construir um framework para avaliar, então, um protocolo para construir um experimento natural para o Minha Casa Minha Vida, entendendo ele, como já disse, como uma intervenção complexa fora do setor da saúde. Agora eu vou apresentar um pouco das evidências que nós obtivemos em cada um desses
desses nossos marcos, né, desses nossos objetivos específicos. Então, dentro do nosso marco, como eu disse, a gente realizou três revisões de literatura. Então, a primeira, ela foi uma revisão de escopo focada nos programas habitacionais do Brasil, buscando triangular a relação desses programas habitacionais com desfechos de saúde e a resiliência climática, de que forma isso é documentado na literatura. Nós encontramos apenas 6 artigos e encontramos resultados mistos, identificando, por exemplo, uma redução de mortes relacionadas ao saneamento, claro, onde a implementação da habitação de interesse social acontece, e também melhorias na qualidade de vida percebida pelos moradores. Mas identificamos também que a habitação social no Brasil, a partir dessas evidências, tem uma baixa resiliência climática, o que prejudica o bem-estar dos residentes, e que a segregação espacial, a localização periférica dos empreendimentos, limita o acesso ao serviço de oportunidades. Então, amplamente, a gente identifica que existe uma grande lacuna, né? Então, nós encontramos só seis artigos. É um tema emergente de saúde pública, mas ainda é pouco compreendido no Brasil, então é necessário que busquemos explorar melhor, entender melhor essas intervenções em larga escala, como o programa Minha Casa Minha Vida e outros empreendimentos de habitação de interesse social, em uma perspectiva de saúde e justiça climática. Em um segundo momento, também realizamos essa mesma busca na literatura cinzenta do país. Então, em documentos oficiais, em anais de eventos, buscando também identificar se nessa produção existiam evidências que pudéssemos considerar. Aqui encontramos 52 documentos, identificamos que existe uma desigualdade na distribuição desses documentos, uma produção acadêmica bastante concentrada na região sul e sudeste, onde a gente supõe que existe uma capacidade de pós-graduação maior, mas ao mesmo tempo entendemos que é um descompasso entre onde existe a pesquisa produzida e onde a necessidade habitacional é maior no nosso país, principalmente na região norte e nordeste. Entendemos também que é um corpo de literatura bastante baseado na ideia de acesso à cidade, segregação espacial, periferização, e muito pouco concentrado, ou muito pouco destrinchando os desfechos de saúde e o clima. Então, também entendemos que é necessário ampliar a forma como os impactos da adaptação de interesse social no Brasil são representados nessa parte da literatura. Também realizamos uma revisão de literatura global, onde a gente buscou identificar as evidências de programas habitacionais no mundo todo, e também identificamos que as evidências ainda são limitadas, são heterogêneas, especialmente em relação à equidade, à justiça ambiental e os desfechos de saúde. Então, aqui, globalmente, a gente encontrou 25 artigos incluídos na revisão. Bom, também realizamos um mapeamento espacial, uma geocodificação dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida Faixa 1. Então, geolocalizamos mais de 1 milhão de unidades habitacionais e construímos também um índice de resiliência climática a nível dos setores censitários, que inclui exposição a riscos climáticos, fatores socioeconômicos, características do ambiente construído. Pode passar, Mi. E realizamos uma análise desse índice de resiliência climática em relação a setores censitários que abrigam empreendimentos do Minha Casa Minha Vida versus aqueles que abrigam assentamentos informais. E a gente identificou que os setores com empreendimentos do Minha Casa Minha Vida são, em geral, mais resilientes ao clima do que aqueles que contêm assentamentos informais. E essa diferença ela é mais expressiva em grandes cidades do que em cidades menores. Nós também construímos um dashboard para comparação entre os municípios, para comparação do índice de resiliência climática, e assim a gente pode identificar, claro, diferenças regionais muito grandes no país. No nosso Marco 3, nós realizamos a primeira parte qualitativa do projeto, buscando explorar como o Minha Casa Minha Vida influencia a saúde, o bem-estar, a resiliência climática a partir da perspectiva de moradores e stakeholders. Realizamos essa pesquisa nas 5 regiões do país e, ao todo, 64 entrevistas, 52 com moradores dos empreendimentos, então realizamos entrevistas em loco, e com 12 stakeholders institucionais, então pessoas que trabalham com política pública, com planejamento, com habitação. Para os stakeholders, realizamos entrevistas online e para os moradores, entrevistas presenciais com gravação em áudio. E esse material foi todo analisado através da metodologia de análise de conteúdo.
desse marco, nós identificamos que, claro, o Minha Casa Minha Vida gera benefícios importantes, através da estabilidade residencial, da dignidade, do alívio emocional, da estabilidade da habitação. É, e existe uma melhoria na segurança percebida, na qualidade do sono, na segurança psicológica dessa população. Mas encontramos também que a localização periférica, a questão infraestrutural, frequentemente limitam o acesso dessas pessoas a serviços e oportunidades, onde os moradores enfrentam longos deslocamentos, questões, problemas de drenagem, de esgoto, barreiras de mobilidade. E em relação a estressores climáticos, entendemos também várias perspectivas relacionadas à falta de sombra, ventilação inadequada, que comprometem o bem-estar da população. Então, de uma forma ampla, entendemos que o Minha Casa Minha Vida, na perspectiva dessas pessoas, melhora a segurança habitacional, mas frequentemente reproduz também desigualdades espaciais e vulnerabilidades climáticas. Por fim, a gente realizou uma última etapa dessa parte qualitativa do projeto, onde a gente realizou um workshop colaborativo para desenvolver um modelo causal participativo que destacasse as interconexões entre habitação de interesse social, saúde e resiliência climática no Brasil. Fizemos isso na Faculdade de Saúde Pública com um grupo de especialistas, representantes de diversas áreas, e também alguns participantes com experiência direta de moradia no programa. E a partir desse workshop, realizamos ou produzimos um modelo que exemplifica visualmente a, as interconexões por parte desses representantes, né, da saúde e resiliência climática, e do programa Minha Casa Minha Vida. Então, identificamos 35 variáveis de relevância. E algumas coisas importantes que tivemos nessa experiência é que a desigualdade de renda por raça e gênero é uma variável estrutural quando a gente discute a habitação de interesse social, a saúde e a resiliência. Identificamos também a relevância da conexão entre a qualidade da habitação, o desenho urbano adaptativo e a participação social na melhoria do bem-estar populacional. E também o impacto da desigualdade socioeconômica, da periferialização e a violência urbana em avançar com a equidade na habitação de interesse social. Pode passar, Bill. Bom, e por fim, a gente está no momento elaborando um artigo de protocolo, buscando formalizar como é que esse experimento natural, orientado pelas evidências desse projeto, poderia ser construído. Então, o Minha Casa Minha Vida é uma política populacional de grande escala, tem regras de elegibilidade, implementação escalonada no espaço-tempo, variação na localização e no desenho dos empreendimentos, e isso tudo gera uma variação quase experimental que permite uma avaliação causal desse programa. Então, nós estamos considerando alguns desfechos, como a própria resiliência climática, desfechos de saúde e desfechos comportamentais, e estamos buscando nesse produto enquadrar a adaptação social como uma intervenção importante na adaptação climática e na saúde pública. Pode passar. Aqui só alguns dos nossos produtos, né? Nós temos já um artigo publicado, esse comentário que eu comentei no início da apresentação. Alguns produtos não acadêmicos, temos um relatório do nosso workshop que realizamos em São Paulo. Temos também uma nota técnica para a prefeitura sobre políticas públicas, saúde e resiliência climática. E essa série de webinars, onde a gente está disseminando o nosso projeto. Temos alguns artigos submetidos também, e vamos buscar manter a audiência dos nossos webinars atualizada em relação à publicação desses trabalhos. Pode passar também. E em seguida temos também alguns artigos em desenvolvimento. As nossas revisões de literatura ainda não foram submetidas, mas estão quase. E esse artigo de protocolo também, que vai ser o nosso artigo final em relação a esse projeto. Vamos também ainda montar um dashboard de dados espaciais para que essas informações geocodificadas possam ser acessadas livremente e alguns outros produtos mais gráficos sobre o projeto. E para o futuro desse projeto, nós estamos agora elaborando uma proposta, buscando financiamento. No momento, estamos focando no Welcome Trust. E quem sabe conseguiremos avançar na aplicação desse protocolo de experimento natural no país ano que vem. Mas só o tempo dirá. Estamos ainda elaborando. Bom, pode passar. Agora vou passar a palavra para a Gisele. Gisele?
Agradeço a atenção de todos e passo a palavra para a Gisele para ela fazer a exposição. Bom dia. Obrigada, Ana. É um prazer participar desse webinar e contribuir para esse diálogo entre pesquisa, políticas públicas e prática. Eu participei do comitê consultivo, representando o setor público pelo IPUC, junto com mais duas colegas, a Isabela e a Sabrina, e eu vou trazer reflexões sobre como as políticas urbanas influenciam a qualidade e a resiliência da habitação social. Próximo slide, por favor. Acho que a pesquisa sobre saúde e resiliência climática no programa Minha Casa Minha Vida, ela trouxe essas evidências que a Ana colocou aqui anteriormente, né, de como a localização, a infraestrutura, a tipologia habitacional, mobilidade e conforto climático influenciam as condições de saúde. E daí, nesse contexto, ficou muito óbvio, né, que a habitação social ela não pode ser pensada isoladamente no planejamento urbano. Então, como que as políticas públicas urbanas, elas moldam essas condições? Próximo, por favor. Primeiramente, a cidade, ela é um sistema integrado, né? Quanto mais harmoniosa for a relação entre o sistema social e econômico com o sistema natural e o sistema urbano, mais resiliente, mais possibilidade de ser resiliente uma cidade tem. Próximo, por favor. Todos os dias, gente, o crescimento das cidades em todo o mundo, ele cobre uma área equivalente a aproximadamente 110 quilômetros quadrados. Para fazer uma referência, isso é um quarto da cidade de Curitiba, da área de Curitiba, ou é o tamanho da cidade de Paris, né? Então, a grande questão, acho que ela não está mais em quantas cidades a gente vai construir ao longo dos anos, mas sim a forma como a gente vai construir, né? E o que está em jogo nessa construção de cidades, nessa expansão das cidades. O clima, né, que se nada for feito, as emissões elas vão consolidar esse aumento de temperatura para muito além, né, dos limites seguros. A questão de saúde, né, a dependência do carro, do concreto, ela aprofunda problemas respiratórios, doenças crônicas não transmissíveis, saúde mental, enfim. A questão da equidade, né, a gente sabe que os modelos que são centrados no carro, eles reforçam essas divisões socioeconômicas, e isso limita oportunidades para as pessoas, em especial as mais vulneráveis. E a questão da resiliência, né? As cidades, elas acabam tendo muitas superfícies impermeáveis e elas estão mal preparadas para enfrentar justamente esses efeitos das mudanças climáticas, como calor urbano, como as inundações. Então, a gente vê fortemente essa necessidade de adaptação a riscos climáticos, que eles são estruturais e não mais apenas eventos extremos isolados. Próximo, por favor. Em Curitiba, essa realidade ela não é diferente, né? A cidade também tem sido impactada pelas perdas também tem sido impactada pelas mudanças climáticas, com perdas socioeconômicas, interrupções nas operações da cidade, quer seja de transporte, de equipamentos públicos, trazendo, enfim, transtorno na vida das pessoas, em especial as mais vulneráveis. Então, assim, nesse contexto, responder às mudanças climáticas tem sido um desafio recente, tanto para o planejamento e gestão urbana da cidade, mas das cidades em geral. Próximo, por favor. Né? A gente sabe que, nesse contexto, as populações de menor renda elas são desproporcionalmente afetadas, né? Porque a vulnerabilidade climática e a social, elas normalmente elas se sobrepõem no território. Né? Não estou falando só de ocupações irregulares, mesmo quando a gente trata de habitação social, até por questões de valor, de preço da terra, né? Muitas vezes a habitação social é implantada em áreas com menor infraestrutura, com maior exposição a riscos, com menor acesso a serviços, né? Com uma mobilidade urbana mais precária, e ela fica mais sujeita justamente a esses impactos, das enchentes, das ilhas de calor, questões de qualidade do ar. E isso faz com que as desigualdades que já existem, que não são de responsabilidade das mudanças climáticas, que elas já existem nas cidades, elas fiquem exacerbadas. Próximo, por favor. Isso exige, né, uma preparação maior do planejamento. Nesse contexto, a gente viu, tanto na pesquisa, como quando a gente faz uma narrativa, né, sobre esses impactos,
a gente vê o papel fundamental do urbanismo e da arquitetura como pilares também da política pública de saúde, né? A saúde e a resiliência climática na moradia, ela começa não na escala da moradia, ela começa na escala da cidade, na escala do bairro, na escala da cidade, porque o planejamento urbano, ele trata de aspectos como a localização, daí vai definir a questão de acesso a transporte, a serviços, as oportunidades de emprego, a questão da infraestrutura, quer seja no estabelecimento da estrutura viária, das questões de drenagem, a localização de parques e áreas verdes, a questão da mobilidade ativa, a questão dos parâmetros urbanísticos, né, como densidade, permeabilidade, arborização, iluminação natural e ventilação, e a própria ação climática, com os aspectos de adaptação e a redução de riscos. Próximo, por favor. Vou trazer 3 exemplos agora, um pouquinho de prática, que foi o que me foi pedido de Curitiba, né? Vou trazer um plano, um exemplo prático, um projeto e um estudo. Com relação ao plano, né? Acho que a cidade ela é bem estruturada em termos de sistema de planejamento municipal, né? Com plano diretor, planos setoriais, enfim. Com essa relação da pesquisa, a questão da resiliência climática, desde 2009 a cidade atua mais fortemente nessa área e já faz 5 anos que a gente tem um plano de ação climática, né, que tem como visão tornar a cidade até 2050 neutra em emissões e resiliente frente aos riscos climáticos. Recentemente, no final do ano, a gente aprovou uma lei do clima que traz metas, né, então essa questão de trazer a meta para a política, acho que é um fato bastante importante e traz uma abordagem diferente com relação a outras políticas que a gente tem até no próprio município. Esse plano ele é estruturado em setores estratégicos e traz um conjunto de ações. Quando a gente olha para o conjunto das ações, né, a gente tem ali relacionado à questão do perfil das emissões do município e da qualidade urbana do município, elas influem diretamente nesses aspectos que a gente tratou ou que foram evidenciados na pesquisa com relação a transporte, a questão de resíduos, a questão de energia e a própria qualidade ambiental e urbana, que são aqueles parâmetros que eu estava falando para vocês. Então, ela tem grande importância de impactar positivamente com relação às questões da moradia social. Próximo, por favor. Aqui um projeto, né, então, trazendo como exemplo um projeto, esse é um projeto emblemático para o município, onde a gente trabalhou, fez um planejamento integrado inclusivo, foi uma abordagem diferente, porque ele trouxe uma inovação social, que é a participação comunitária na elaboração, inclusive, dos parâmetros do projeto, né, é uma região, o bairro Novo do Caximba, é um projeto que ele trata da gestão do risco climático, e para adaptar essa população aos riscos climáticos da região, especialmente linkados com questão de enchentes, né, inundação, enfim. E ele é uma abordagem que traz soluções baseadas na natureza, né, então traz esse verde para esse contexto de se tornar mais resiliente. A infraestrutura também é uma infraestrutura urbana mais resiliente com relação ao sistema construtivo, com relação aos materiais aplicados. Se trabalha também muito a questão de economia circular, né, com a capacitação e com trabalho com a própria população na geração de emprego e renda, com atividades econômicas compatíveis, né, com a questão do meio ambiente. E a própria implantação dessas infraestruturas resilientes. Eu vou mostrar no próximo slide. Por favor, Milena, a ideia do antes e o depois do projeto, né? Essa é a situação, está escrito ali atual, mas na verdade no início do projeto a gente já está atuando na área, né? Uma área bastante vulnerável ao longo ali do Rio Barigui, ao sul do Rio Barigui. Próximo, por favor, e a proposta da intervenção que contempla justamente essa possibilidade de espraiamento do Rio Barigui em bacias de espraiamento e retenção, né, um belvedere, um dique belvedere que faz essa contenção da água, protegendo a população, né, desses impactos climáticos mais extremos e toda a infraestrutura resiliente aliada a esse ambiente. Por favor, o próximo. E agora aqui aqui eu não pensei que já estava no estudo, aqui já está em construção, né, está em fase de implementação,
Essa é alguma das construções que foram feitas para as famílias que estão sendo realocadas. Então, a gente buscou tratar no projeto aqui com parâmetros resilientes, que o recuo fosse permeável, bacia de retenção, enfim, painéis solares, questão do acesso, a própria mobilidade interna também, são vários fatores que são contemplados nesse projeto. Próximo, por favor. E aqui um estudo, né, acho que principalmente pós-pandemia, a questão da localização e o acesso a serviços, ficou muito evidente a importância disso, né, como facilitador da habitabilidade da cidade, né. A gente desenvolveu um estudo de como que Curitiba estaria com relação a esse conceito da cidade de 15 minutos. O objetivo desse estudo foi identificar o tempo médio de deslocamento a pé por meio da malha viária, então não é, né, de centro a centro, é por meio da malha viária, até destinos identificados como pontos de interesse, e medir a proporção da população atendida por tempo de acesso de 15 minutos a pé. Né? Foi feito, esse trabalho foi feito considerando categorias, né? Alimentação, comércio, serviço, religião, saúde, educação, cultura, esporte, lazer e transporte, divididos por subcategorias. A cidade, o território da cidade foi dividido em uma malha hexagonal de 200 metros de aresta para poder facilitar e fazer a avaliação desse percurso a pé até chegar nesse ponto de interesse. Próximo, por favor. E aqui é o resultado, né, parcial, né, um resultado parcial aqui desse estudo. Quanto mais verde, né, assim, o tempo médio de deslocamento da cidade de todas as atividades foi de 9,1 minutos e um percentual da população de 92,6%. Até surpreendeu bastante a gente esse tempo médio, mas a gente está medindo, esse estudo, o que ele faz? Ele mede principalmente a desigualdade espacial pelo tempo, né? Mas ele não leva em consideração a questão da qualidade, né? Então, a gente tem, para cada uma dessas categorias, aqui a gente tem subcategorias, então, para trazer aqui para o contexto da pesquisa, com relação à saúde, a gente tem ali tá difícil de enxergar, mas a gente tem ali um tempo médio de deslocamento de 10 minutos, atendendo mais ou menos, acho que é 84%, 82%, 84% da população, mas quando a gente olha as subcategorias, que tipo de equipamento de saúde, dependendo do porte, esse tempo ele aumenta ou diminui. O que não é avaliado? Nem a qualidade, né, do equipamento, tampouco a qualidade do deslocamento. E aí que a gente consegue identificar e que dá espaço para próximas pesquisas, estudos futuros, para a gente poder avaliar essa desigualdade quando a gente observar também esses critérios. Próximo, por favor. Então, para concluir, quando a gente fala, né, quais são os caminhos de política e prática para habitação social resiliente ao clima e saudável, eu acho que eu sou uma pessoa que eu acredito no planejamento, né? Então eu entendo que o planejamento urbano ele tem um papel fundamental. Então, quando a gente olha para a qualidade da casa, né, a gente está vendo esse universo de aspectos que a tornam mais saudável, né? E quando a gente vê isso, está no contexto do planejamento urbano, né? Quer seja as questões de segurança jurídica para você ter a posse da casa ou o aluguel da casa, a questão da viabilidade financeira, o quanto que isso compromete do seu orçamento para poder ter uma casa, a questão da quantidade de metro quadrado disponível, a área da moradia para você conseguir desenvolver as suas atividades, né? Falando isso, né, além das questões básicas, obviamente, de acesso à água segura e saneamento, acesso a serviços públicos, né, a questão da qualidade construtiva, que também é muito importante, a questão da proteção social, enfim. Então, responder a esses aspectos, ele constrói a capacidade adaptativa da população, né, quando a gente trabalha isso de forma integrada, e faz com que as cidades sejam mais resilientes e saudáveis. E como mensagem final, eu deixo assim, então, que acho que o planejamento urbano saudável, né, que permita uma transição coordenada, né, para formas urbanas que sejam compactas, verdes e principalmente centradas nas pessoas, isso não é luxo, mas é uma necessidade para garantir essa sustentabilidade e essa qualidade de vida e justiça nas cidades do futuro, considerando o contexto que a gente está de mudanças climáticas. Obrigada, eu passo a palavra agora para o Paulo, professor Paulo, para a próxima apresentação.
Maravilha. Gisele, obrigado. Queria começar agradecendo também, assim como Gisele, como Ana comentou, a satisfação de fazer parte da equipe do trabalho, dos resultados que a gente alcançou. E agora a ideia é pensar um pouquinho quais as implicações dos achados para as políticas públicas, para a prática e para a pesquisa em educação social. Então, organizei minha fala aqui nessas três dimensões, para a gente poder explorar, ou poder imaginar um pouco qual que é a agenda de contribuições que a gente consegue vislumbrar a partir dos resultados para essas três áreas, e para cada uma delas, a ideia é discutir um pouquinho, levantar mais questões do que fechar exatamente uma recomendação específica, justamente porque a partir dos elementos que a gente construiu, do modelo que foi coletivamente desenhado, das relações causais que foram identificadas, a gente consegue pensar em vários outros elementos para discutir a política habitacional. Próximo slide, por gentileza. Então, a gente pensando particularmente nas políticas públicas e particularmente na política habitacional, talvez uma das grandes discussões que a gente tenha há décadas é da necessidade da intersetorialidade, né? Ou seja, de pensar políticas urbanas, políticas de habitação, como parte de um conjunto mais amplo de garantia de direitos sociais fundamentais. E o que esse projeto traz de contribuições importantes, ou como grande contribuição, é a gente deslocar o eixo de atenção para a resiliência climática, ou seja, começar a olhar as políticas de habitação, claro, como uma maneira de provisão de moradia, de garantia à moradia digna no sentido tradicional, de garantia de acesso a oportunidades, de infraestrutura, mas, para além disso, como um dos instrumentos, um dos meios de promoção de resiliência climática para as populações que tradicionalmente estão mais sujeitas aos impactos dos eventos extremos. Então, essa é uma das principais implicações para as políticas públicas. Como a Ana apresentou os resultados de um dos artigos que foram produzidos, a gente consegue ver que, de fato, populações residindo na média geral do país, sendo com particularidades, populações residindo em empreendimentos Minha Casa Minha Vida da faixa 1 têm níveis de resiliência climática maiores do que aqueles que estão vivendo nos assentamentos populares informais. Isso traz duas repercussões, lógico, uma para as políticas de melhoria ou de apoio a populações que vivem nesses assentamentos populares informais, e outra para a gente entender a política habitacional como essa chave para a promoção da resiliência climática. Eu abriria isso em três grandes questões, né? A gente pode imaginar, inicialmente, muito numa perspectiva de política pública, como que o problema público da habitação é delimitado. Então, tradicionalmente, ele é delimitado como o déficit, como o foco na moradia exclusivamente, como uma leitura muito de inserção urbana e de promoção da edificação da moradia. E a gente começar a delimitar ou reorganizar a leitura desse problema público como um desafio de garantir maiores níveis de resiliência, de adaptação e de resiliência climática para grupos populacionais que estão mais sujeitos aos impactos das mudanças climáticas. Isso tem uma implicação, inclusive, nos princípios diretrizes da política habitacional. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a lei que instituiu Minha Casa Minha Vida, mesmo na sua versão mais recente, agora em 2023, se fala de maneira explícita em mais de um ponto sobre a adaptação climática, no sentido de adaptar aos contextos climáticos de cada região do país, mas não se tem uma diretriz específica expressa sobre a habitação como um instrumento de promoção da resiliência climática. Eu acho que é um espaço de discussão, de avanço muito grande, que vai levar, lógico, a um ajuste, uma calibragem das estratégias de atuação do Estado, como que ele vai mobilizar os outros agentes e se articular com esses outros agentes para, de fato, garantir esses resultados, esses objetivos de que a gente está falando que estão se transformando. Do próximo slide, por gentileza. Quando a gente pensa na prática, aí a minha provocação aqui é muito no sentido da gente ir da formulação da política pública para o processo de implementação dela. Ou seja, se a gente está falando lá dos grandes objetivos, das formas, das estratégias de atuação do Estado, aqui a gente já estaria muito mais focado na maneira de implementação dos programas habitacionais. Quais os critérios que estão sendo desenhados, como que eles, de alguma maneira, podem responder a esse grande problema público. Por isso que eu falei que revisar o problema público ou reconsiderar qual é o problema público da habitação frente ao cenário atual de mudanças climáticas, ele tem
um resultado muito interessante do que a gente espera para essa política habitacional ou para os novos ciclos de política habitacional. Então, primeiro grande ciclo do Minha Casa Minha Vida para o segundo, a gente tem uma mudança muito positiva no sentido de uma preocupação grande com a inserção urbana, com o acesso a oportunidades e em reduzir problemas que foram muito recorrentes no primeiro ciclo. Talvez com o ciclo seguinte, ou com a revisão desse segundo ciclo, uma revisão de meio de caminho, a gente possa justamente passar a incorporar as dimensões que nós trouxemos aqui na discussão no projeto, que tem sido objeto de atenção de uma série de órgãos públicos, de estudos de pesquisa, como um elemento central para os programas habitacionais. E isso vai ter implicação nos critérios a serem atendidos pelas certificações, nos critérios urbanísticos a serem respondidos por esses empreendimentos, na maneira como se espera uma integração entre planejamento, gestão urbana e programas habitacionais, e, naturalmente, vai ter um impacto direto nas formas de financiamento da moradia, que é um elemento central. Num tipo de programa habitacional que está muito vinculado a um incentivo à demanda, ou seja, ao financiamento, para que o setor da construção civil responda por uma parte importante da produção habitacional, e ainda assim faça a produção habitacional da faixa 1, ou seja, do setor de menor renda, as formas de financiamento, as regras que são estabelecidas, as estratégias de incentivo, elas são centrais para a gente imaginar quais são esses objetivos, e aqui estou chamando dos objetivos indiretos do programa, no sentido de não só promover moradia, mas de garantir resiliência climática. Próximo slide, por gentileza. Para a gente passar para a terceira dimensão, que é a última, imagina agora, do ponto de vista mais acadêmico, né, ou enfim, de pensar pesquisas do campo da habitação, e justamente desse dessa conjuntura tão rica que surge da integração entre discussões de planejamento urbano, planejamento e gestão urbana e saúde pública, isso nos convida a pensar, inclusive, uma noção ampliada da moradia digna. Então, a noção de moradia digna, que tem uma série de dimensões já estabelecidas de maneira clássica pela ONU, ela passa, talvez, a considerar as questões vinculadas à adaptação, promoção da resiliência climática como também um eixo central. Ou seja, não é só a resposta em termos de política habitacional e programa, mas também uma discussão conceitual e que vai nos levar a revisar os nossos ajustes enquanto que elementos a gente considera nas estruturas de pesquisa que a gente vem desenvolvendo. Isso também tem uma repercussão interessante com algo que a Ana demonstrou como um dos resultados iniciais de uma das revisões temáticas que foram desenvolvidas, que é a maneira pela qual a gente constrói evidências sobre a política habitacional. Algo que ficou muito claro ao longo dos levantamentos realizados é que a gente tem um conjunto significativo de estudos de caso que são relevantes, que nos ajudam a entender contextos específicos, que nos trazem aprendizados, mas uma dificuldade muito grande de sistematizar isso em evidências mais robustas que possam nos dizer de maneira mais ampla quais as repercussões em termos nacionais, regionais, em termos mais amplos do programa como um todo. Uma das propostas, justamente que vem como resultado desse projeto, é o índice de resiliência climática e a gente conseguir ter evidências mais concretas que possam informar essas políticas. O papel da pesquisa, da academia nesse sentido, vem também na perspectiva de contribuir com esses índices e como que a gente pode imaginar maneiras de construir evidência científica, robusta, e que possa informar as políticas para além de estudos de casos específicos. O que a gente percebeu na literatura é a utilização do estudo de casos como uma estratégia quase que majoritária, com os benefícios dela, mas também com as limitações, pensando nas informações ou como suportar revisões na política pública. E aí a gente tem claro, né, acho que fica muito evidente ao longo de todo esse projeto e da concepção desde o início, coordenada pelo professor Rodrigo Reis, que é esse entrelaçamento, né, entre saúde pública, gestão urbana e habitação social. E da importância dessa perspectiva interdisciplinar de olhar esses elementos a partir de um eixo central, e que daí a gente vai superando um pouco a barreira das disciplinaridades das políticas, mas também das pesquisas científicas nesse campo. Então, juntando as três dimensões, entre política pública, prática e a pesquisa, eu resumiria tudo num, a gente poderia falar assim como uma chamada ou uma convocação para que a gente traga a resiliência climática como eixo central para discutir a educação social. Talvez seja a grande conclusão, a partir das implicações para políticas públicas e para as pesquisas,
e que nos convida a revisar uma série de práticas e tradições de pesquisa e recomendações a políticas educacionais que a gente tem feito para que ela incorpore uma perspectiva mais interdisciplinar e possa responder aos desafios das mudanças climáticas. Por isso, passo agora a palavra para o Rodrigo Reis e agradeço mais uma vez pela participação no projeto, foi um processo excelente, e pela discussão que a gente está tendo aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado, Gisele. Obrigado, Ana. For those watching from the United States and elsewhere, just a reminder, we'll have slides in English, and I believe you have used our translators, and those slides will be available in 2 weeks. Agora a gente abre para perguntas aqui, e a Milena está moderando a caixa de perguntas. For those in English, if you have any questions, don't be shy. You can ask those questions in English and I will translate to Portuguese. E o pessoal que está assistindo quiser alguma pergunta, a Milena vai direcionar para a gente aqui. Até o momento eu não tenho uma pergunta que tenha sido enviada, então, mas eu já vou perguntar diretamente para a Gisele, se ela puder responder para mim. Não sei se a Gisele está por aí ainda. Sim. Tá. Foi muito bom ver a aplicação na prática, né, dos exemplos em Curitiba. É, Você acha que a gente consegue aplicar alguns dos nossos resultados aqui do estudo, em que você tem colaborado ativamente? Você acha que a gente consegue aplicar na prática, na implementação de moradias populares em Curitiba? Como é que você vê isso aí, Gisele? Eu penso que sim, né? A gente, eu acho que como a gente já tem na prática do município, a gente já tem um ambiente preparado, digamos assim, de conhecimento até relacionado à questão, em especial das mudanças climáticas, né? Eu acho que isso é bastante possível, pertinente. Esse tema, na própria revisão do plano diretor, que está em andamento, né? A gente está desde o ano passado em processo de revisão do plano diretor. A questão planeta e habitação, para mim, são, até no processo de participação popular, são dois temas que trazem grande preocupação da população e preocupação no sentido de cobrança por mudança. Então, eu entendo que tem bastante espaço para isso, não só do ponto de vista de valorizar o tema, né, a importância do tema, mas como também de valorizar a importância da qualidade dessa habitação, que está sendo ofertado, essa questão dos parâmetros. Então, a gente tem, eu vejo que tem todo um caminho, tem todo um horizonte pela frente, bem favorável e com muita oportunidade de implementação e de refletir esses conceitos, né, nos instrumentos de planejamento, começando pelo plano diretor e daí desencadeando em todo o sistema de planejamento, né? Obrigado, Gisele, muito obrigado. Tem uma pergunta anônima. Sim. Qual E a pergunta está em inglês, eu vou falar em português. Qual é o, a visão de longo prazo para esse projeto? E for you who have, no, if you ask in English, what's the long term for this project? I will answer in Portuguese and I'll translate in English afterwards. A visão de longo prazo nossa é que a gente possa fortalecer o programa Minha Casa Minha Vida como um projeto, uma política de habitação social para o Brasil, que seja não apenas um projeto que, que dá oportunidade às pessoas terem domicílio com acesso a condições mínimas de vida, em estruturas urbanas, mas também que essas condições estejam adaptadas às mudanças climáticas. O Brasil não está isento dessas mudanças e que seja, ao mesmo tempo, não apenas resiliente do ponto de vista climático, mas que permita que as vidas sejam mais saudáveis nessas moradias. So for whoever asked in English, no, our long-term goal is to enhance and to support Minha Casa Minha Vida as a national policy, a national program promoting affordable housing in a way that is not only giving opportunity for people to have the first home or to live in better conditions, but also those conditions should be climate resilient and healthier. So that's the long-term goal for us. Tem alguma outra pergunta ali? Não. Por enquanto, não.
Fiquem à vontade, pessoal, para perguntar. Usa ali a caixinha de perguntas escrito Q&A. Então, E eu tenho uma pergunta para o Paulo aqui. Paulo, você tem muita experiência em pesquisas, você é um arquiteto urbanista, trabalha com planejamento urbano, você tem uma forte experiência na área de pesquisa, na temática, de moradia social, e particularmente Minha Casa Minha Vida. Como você vê essas questões de discussão de saúde e clima no momento atual e moradia popular, moradia social? É, Você percebe que esse é o momento em que a gestão urbana começa a trazer as questões de saúde para o centro da discussão de moradia social e moradia popular? Ou quais são as lacunas que faltam para a gente trazer essa discussão de maneira mais forte? Maravilha. Pois olha, eu acho que realmente essa é uma lacuna de investigação, né? Tradicionalmente, pelo menos no campo do planejamento, as pessoas sempre estiveram muito voltadas para as infraestruturas, para acesso a infraestruturas e para acesso a oportunidades, mas sem uma articulação com a dimensão da saúde, né? Seja a saúde dos beneficiários da política, seja uma dimensão maior de saúde pública, de caminhabilidade, do impacto desses investimentos em termos mais amplos. Então, a gente teve, nós, assim, falando de forma ampla, né, como campo do crescimento, muito voltado à habitação como edificação, seja de um lado, né? Outro como uma inserção dentro da malha da cidade. Então, vejo assim, um espaço imenso para a gente poder avançar nesse sentido. Acho um pouco do que a Ana apresentou muito interessante nos achados, né? Seja a parte de achar pouquíssima literatura, integrar essas duas coisas, seja quando os resultados começam a indicar a importância de integrar as duas coisas. Até algo que seria bacana de escutar um pouquinho da Ana, para poder falar um pouquinho mais sobre aqueles resultados que articulam, né, a resiliência climática com a diferença entre empreendimentos na Casa Minha Vida e as favelas comunidades urbanas. E aí eu acho que é uma primeira evidência muito concreta da importância da gente começar a olhar para essa dimensão, que é algo que é um fazer investigativo, de fato, no campo do planejamento. Muito bem, obrigado, Paulo. Foi ótimo. É, a outra pergunta: qual é as ações práticas para evitar a periferalização do, palavra difícil, do programa Minha Casa Minha Vida? Essa pergunta acho que pode ser respondida pelos três. And whoever asks in English, what's the practical actions to avoid peripheralization in the Minha Casa Minha Vida program? O Paulo, Gisele, Ana, vocês três podem responder? Posso começar, então? Com certeza. Até uma complementação da tua pergunta anterior, né? Eu acho que a questão da periferização do Minha Casa Minha Vida tem muito a ver com a questão do custo da terra, né? Pelo menos é o que a gente, no dia a dia, na prática do planejamento, escuta dos empreendedores, né? Então, aí, de novo, quais são os instrumentos urbanísticos que a gente tem para poder atuar sobre essa questão, ou como que a gente traz a habitação de interesse social para áreas que são mais valorizadas, ou como que a gente diminui a distância entre as áreas mais valorizadas e as menos valorizadas, né? Que se o principal fator é a localização e o acesso à infraestrutura, não vejo outro caminho a não ser melhorar a questão, a condição de infraestrutura onde ela é pior, ao invés de você melhorar ainda mais e asseverar ainda mais a questão da desigualdade socioespacial. E então eu acho que a busca também de financiamento, sistemas construtivos, você poder escalar soluções também mais adequadas que levem em consideração esses parâmetros para que a gente consiga também que para quem vai fazer a implementação na prática, né? Porque isso assim, isso tem um valor, custa tanto, é uma atividade econômica também, né? Como que a gente casa essas duas coisas, né? Incentivar e poder proporcionar que você economicamente também consiga viabilizar. Acho que isso apareceu bastante na pesquisa, daí acho que talvez a Ana também possa comentar um pouquinho mais, né? Quando a gente fez principalmente ali o seminário lá em São Paulo. Muito bem, obrigado, Gisele. Mas Ana ou Paulo querem complementar?
Eu só completar rapidamente o que a Gisele falou, eu acho que eu concordo plenamente. Eu acho que primeiro passa pelo fortalecimento dos instrumentos de planejamento urbano, do zoneamento que seja inclusivo, com incentivos urbanísticos. É, e então concordo plenamente e entendo também que essa questão do valor da terra, só retornando um pouco para as evidências da parte qualitativa, foi uma coisa que nós ouvimos recorrentemente dos nossos stakeholders, assim. Então, é de fato o grande entrave. Então, essa pergunta foi muito boa. Muito breve, passo para o Paulo. Eu concordo plenamente com o que vocês dois colocam como elemento central, que é o valor da terra, né? E aí eu diria que talvez uma das grandes implicações disso para as políticas públicas seja justamente a maneira pela qual se financia a habitação, e que ela não considera também o valor da terra. Então, seja por algum tipo de programa que garanta bancos de terra, que os municípios possam ter uma habilidade, né, de trabalhar com esse elemento, seja algum tipo de incentivo seletivo na maneira de construir a, a estrutura de financiamento que permita ou que resulte em algum tipo de benefício ao empreendedor, ou enfim, que enfrente essa questão. Como ela não é enfrentada pelos programas habitacionais em sentido nacional, como uma maneira de financiamento, resta aos municípios lidar com os instrumentos que têm, mas, claro, como você fica amarrado às formas de financiamento que são federais, isso te dá uma capacidade de atuação muito limitada frente ao valor da terra. Agradeço muito e foi bem colocado. Uma questão que a gente não tratou foi a questão desses interesses e de conflito de interesses na gestão da cidade e que tem a ver com a ocupação do uso do solo e com sistemas na cidade que navegam entre o público e o privado e que afetam fortemente, né, a desigualdade na cidade. Então foi bem colocado, acho que é uma temática importante. Nós temos 3 minutos para fechar. Eu vou deixar que cada um de vocês faça assim uma conclusão dessa conversa de hoje, que seja relativamente breve, porque a gente só tem 3 minutos, tá bom? Então seria uns 40 segundos para cada um no máximo. Paulo, pode começar. Bom, da minha parte, eu acho que queria reiterar algo que eu iniciei minha fala, só agradecendo pela a satisfação de fazer parte desse grupo interdisciplinar e com uma perspectiva que a gente consegue avançar numa lacuna de conhecimento e na fronteira de construção do conhecimento do campo do planejamento urbano. Eu acho que traz uma série de elementos de discussão, de novas pesquisas, de como que a gente pensa a política habitacional. Então, a gente sempre sai, né, e animado dos projetos com mais questões do que respostas, mas também com respostas muito interessantes e que já geram evidências muito fortes para a política pública. Então, agradecer e estamos nas próximas aí. Obrigado, Paulo. Mesma, é, desculpa, eu Gisele, já me atropelei aqui. pode É, continuar. da mesma forma, agradeço a oportunidade de participar aqui com vocês e contribuir para essa pesquisa. A gente contribui, mas também a gente amadurece conhecimentos que a gente já tinha, traz novos achados, consolida novas posições. Acho muito importante quando a gente consegue reunir os diversos setores aí para ter a visão de cada um e cada um poder também melhorar a sua parte, seu papel dentro desse problema que é sistêmico, né? Enfim, uma necessidade que as cidades têm. Então, um abraço para todos e obrigada. Obrigado, Gisele. Um prazer trabalhar com você, como sempre. Ana Luísa, seus comentários finais, por favor. Bom, também agradeço. Uma felicidade muito grande ter tido a oportunidade de estar com todos vocês desenvolvendo esse projeto é, em 2025 e esperando que possamos conseguir continuar com ele, né? É, explorando essa ideia de que a habitação não é só uma questão de infraestrutura, de acesso à moradia, mas também um determinante fundamental da saúde, da equidade, da resiliência climática. É, então, esse projeto e a sua continuidade são oportunidades, né, de aprendizado e de buscar transformar uma realidade através da evidência científica. É, e agradeço também ao professor Rodrigo pela liderança em todo esse processo. Obrigado, gentil, mas é uma equipe multidisciplinar, eu agradeço a todos.
uma parceria muito forte com o IPUC, a Gisele representa o IPUC, que é uma referência mundial na área de gestão de cidades. O PPGTU da PUC Paraná, o Paulo representa o PPGTU, a Washington University em St. Louis, a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Saúde Pública e a Escola de Artes e Humanidades, parceiros incríveis desse projeto. Fiquem em contato, teremos mais produtos e particularmente os produtos para uso de gestão. Nós teremos um dashboard com dados disponíveis para todos nos próximos meses. Agradeço a participação e desejo a todos um ótimo dia. Thank you all for joining us today. I wish you all a great day. Bye bye.